E aí, pessoal? Nas últimas semanas, o mundo da tecnologia tem um nome na boca do povo: DeepSeek. Essa startup chinesa chegou chegando, causando um rebuliço com avanços incríveis em inteligência artificial. O mais novo modelo de IA deles não só superou as tecnologias que já existiam, como também estabeleceu um novo padrão de desempenho e eficiência, tipo um novo Pelé da IA. E essa ascensão meteórica, hein? Deixou todo mundo de cabelo em pé, investidores e gigantes da tecnologia, tipo a galera do Vale do Silício, tentando entender o que está acontecendo. E no meio desse furacão todo, uma empresa em particular está sentindo a pressão: a Nvidia. Com o modelo de IA da DeepSeek se mostrando um concorrente de peso, a Nvidia, que sempre reinou no setor de chips de alto desempenho e semicondutores, está vendo seu domínio ameaçado. A pergunta que não quer calar é: como a Nvidia vai reagir a esse desafio inesperado? É tipo Davi contra Golias, só que no mundo da tecnologia. Fiquem ligados que vamos mergulhar fundo nessa história, entender os eventos que levaram a uma das maiores quedas de valor de mercado da história, e o que isso significa para o futuro da IA e da tecnologia. E agora, vamos falar sobre a batalha épica entre DeepSeek e ChatGPT. A DeepSeek conseguiu um feito surpreendente ao lançar uma inteligência artificial com potencial para competir com o ChatGPT, da OpenAI. E o mais incrível? Eles fizeram isso com um investimento relativamente baixo, algo entre 5 e 6 milhões de dólares. Mas como eles conseguiram isso? Bem, a DeepSeek encontrou uma maneira de contornar as proibições de exportação do EUA, focando em maior eficiência com recursos limitados. Enquanto o Vale do Silício está em alerta, a DeepSeek está crescendo rapidamente, ameaçando a dominância do EUA no campo da IA. E o que isso significa para o mercado? A DeepSeek adotou um modelo de código aberto, permitindo que desenvolvedores de todo o mundo contribuam e melhorem sua IA. Isso pode acelerar ainda mais sua adoção global, colocando a DeepSeek em uma posição única para desafiar gigantes como a Nvidia e a OpenAI. A pergunta agora é: será que a DeepSeek vai conseguir manter esse ritmo e realmente tomar a liderança no mundo da IA? Ou será que os gigantes da tecnologia vão encontrar uma maneira de contra-atacar? Você quer saber mais? Fiquem ligados para descobrir mais sobre essa emocionante batalha no próximo capítulo. As estratégias da DeepSeek são arrasadoras. Uma empresa fria, por assim dizer, longe de holofotes, investiu em placas mais simples, 50.000 GPUs NVIDIA H100 e algumas 2.848 GPUs H800. Para você entender, são ótimas placas, porém usou as mais simples de mercado e investiu bem menos do que sua concorrente do ChatGPT. Essa empresa causou o maior rebuliço no mundo da tecnologia com sua inteligência artificial. Prepara a pipoca, porque a história é boa. Conforme a IA da DeepSeek começou a bombar, a empresa já fez uns lances estratégicos de dar inveja. De cara, eles fecharam parcerias com empresas gigantes, Big Techs, em várias áreas, tipo saúde, finanças e até carros autônomos, igualzinho àqueles que a gente vê em filme. Por isso que houve uma desvalorização de outras empresas. E apesar de tudo isso, a DeepSeek não tem capital aberto para investimentos e é totalmente gratuita até agora. Essas parcerias não só abriram um leque de possibilidades para a IA deles, como também geraram uma montanha de dados para refinar os algoritmos. Imagina só, uma das parcerias mais importantes foi com um hospital top de linha aqui no Brasil, tipo o Albert Einstein. A IA da DeepSeek passou a ajudar no diagnóstico precoce e no planejamento de tratamentos para doenças complicadas. Isso mostrou na prática o poder da tecnologia deles e, de quebra, o compromisso da empresa em causar um impacto social positivo. E não para por aí. A DeepSeek resolveu liberar o código da IA deles, tipo código aberto, sabe? Isso foi uma baita sacada, deixando desenvolvedores do mundo todo, desde a USP até a Federal do Rio, meterem a mão na massa e melhorarem a IA. Eles criaram um ecossistema de inovação que nem a 25 de março em dia de promoção. Pensa na loucura, acesso democrático a uma tecnologia de ponta. Isso acelerou a adoção da IA globalmente e colocou a DeepSeek na briga de igual para igual com os gigantes da tecnologia. Mas não foi só parceria e código aberto não, viu? A DeepSeek também se dedicou a otimizar os modelos de IA deles. Desenvolveram umas técnicas secretas, tipo receita de família, que tornaram a IA mais rápida e barata.
Isso permitiu que eles oferecessem soluções de alta performance, sem precisar de equipamentos caríssimos, bem diferente dos concorrentes que gastavam uma fortuna com hardware. Com o crescimento da DeepSeek, as gigantes da tecnologia começaram a ficar de olho, né? Afinal, ninguém gosta de perder espaço. Rolou até uma pressãozinha básica. Mas com tanta inovação e foco em qualidade, a DeepSeek se manteve na frente, tipo carro de Fórmula 1. A pergunta que ficou no ar foi: será que eles conseguiriam manter esse pique todo e revolucionar de vez o mercado de IA? Gap 2Es. O impacto da ascensão da DeepSeek causou uma das maiores reviravoltas no mercado de tecnologia dos últimos tempos, o chamado efeito DeepSeek. À medida que a IA da DeepSeek continuava a demonstrar seu potencial transformador, os efeitos começaram a ser sentidos em toda a indústria de tecnologia. Empresas que há muito tempo dominavam o espaço da IA, de repente, se viram lutando para acompanhar os rápidos avanços dessa novata. Tipo, sabe, a gente lembra da época em que ter um celular tijolão era o máximo. E de repente, bum! Chegou o smartphone e mudou tudo. Foi mais ou menos isso que a DeepSeek fez com a IA. Um dos impactos mais significativos foi no setor de semicondutores e fabricação de chips. Os algoritmos eficientes da DeepSeek permitiram que os mesmos resultados de alto desempenho fossem alcançados usando hardware menos potente e mais barato. Isso mudou as regras do jogo para muitas indústrias que dependiam de chips caros e de ponta. Imagina, tipo, conseguir fazer um bolo delicioso sem precisar de todos aqueles equipamentos de confeitaria profissional, sabe? A DeepSeek trouxe essa praticidade para a IA. E numa reviravolta surpreendente, várias empresas de tecnologia de primeira linha começaram a adotar os modelos de IA de código aberto da DeepSeek, integrando-os em seus próprios sistemas. Essa jogada foi vista tanto como um reconhecimento da tecnologia superior da DeepSeek, quanto como uma tentativa estratégica de se manter relevante em um cenário em rápida evolução. É como se a Brahma começasse a usar a receita secreta do Guaraná Antártica, meio que impensável, né? O mercado financeiro reagiu rapidamente. As ações das gigantes tradicionais de IA sofreram um golpe, à medida que os investidores começaram a ver os sinais de mudança. A velha guarda estava sendo desafiada, e o mercado estava se recalculando para acomodar esse novo player. Lembra da Blockbuster? Pois é, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas não se tratava apenas de participação de mercado e preços de ações. A verdadeira história estava na inovação que agora era possível. Com acesso à tecnologia de ponta da DeepSeek, empresas menores e startups se viram em um campo de jogo mais nivelado. A democratização da IA não era mais apenas um jargão da moda. Era uma realidade, graças à DeepSeek. É como se agora todo mundo pudesse ter acesso a um supercomputador na palma da mão, igualzinho nos filmes de ficção científica. Olhando para o futuro, a pergunta que fica é: como as gigantes da tecnologia estabelecidas responderão a essa nova era de inovação em IA? Elas se adaptarão e evoluirão ou ficarão para trás com a ascensão meteórica da DeepSeek? Antes de continuar explorando o que se desenrola no mundo da inteligência artificial, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. O impacto global no mundo dos negócios, mas além, o impacto político de comércio internacional. Todos os países querem uma beirinha disso. O mundo todo voltou seus olhos para a China. A inovação que a DeepSeek trouxe causou uma mudança significativa no mercado de semicondutores, fazendo com que países repensassem suas estratégias e dependências comerciais. Tipo, imagina o impacto disso, né? Governos do mundo todo começaram a prestar atenção. Os Estados Unidos, por exemplo, se depararam com um novo tipo de dilema. Com os modelos de IA de código aberto da DeepSeek, meio que democratizando o acesso à tecnologia, a dependência de chips de alta performance de gigantes como a Nvidia começou a diminuir. Só que, né, fatores geopolíticos adicionaram uma camada a mais de complexidade nessa história toda. As restrições de exportação para a China e a possível imposição de tarifas pelo governo Trump estavam programadas para atrapalhar a importação de chips e semicondutores de empresas estrangeiras. Nesse novo cenário, a Nvidia acabou se tornando praticamente a única opção para empresas americanas investindo pesado em inteligência artificial, incluindo gigantes da tecnologia como o Meta, antigo Facebook, a OpenAI e outras.
Pensa na responsabilidade. Gap 2Es. Essas grandes empresas de tecnologia provavelmente vão continuar usando os chips mais modernos da NVIDIA para treinar seus modelos, garantindo uma demanda constante por tecnologias de ponta a médio e longo prazo. Isso criou um paradoxo. Apesar do surgimento de players revolucionários como a DeepSeek, empresas tradicionais e poderosas como a NVIDIA ainda têm muita influência por causa dessas questões geopolíticas. É tipo um fla-flu da tecnologia, sabe? E agora? O que será que vai acontecer? Como as políticas de comércio global vão se adaptar a essa rápida evolução tecnológica? Será que veremos novas alianças e outras antigas se desfazendo? As respostas com certeza vão moldar o futuro da IA e da tecnologia em escala global. A gente vai precisar ficar de olho para entender essas mudanças todas, né? Fiquem ligados que vamos nos aprofundar nesses acontecimentos no próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Valeu! E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas consequências globais das inovações da DeepSeek. Mas antes, vamos dar uma paradinha estratégica para entender a mudança de paradigma tecnológico que rolou. Há alguns anos, criar IAs generativas, os famosos chatbots, era uma brincadeira caríssima. Tipo, desenvolver a última versão do ChatGPT, o ChatGPT 4.0, custou aos cofres da OpenAI cerca de 100 milhões de dólares. Uma verdadeira fortuna, né? Esse custo todo vinha principalmente da necessidade de data centers poderosos e chips de última geração. Resultado, só quem pagava tinha acesso a essa tecnologia de ponta. Mas aí, a DeepSeek chega quebrando tudo. Eles lançaram a versão mais recente do chatbot deles, o DeepSeek V3, com um investimento de apenas 5 a 6 milhões de dólares. É mole? Como eles conseguiram essa façanha? Usando os chips NVIDIA H800, que são da geração anterior dos processadores de alta performance. Pense numa jogada de mestre. Isso é revolucionário, gente. É tipo um golaço de placa no último minuto do segundo tempo. Derruba completamente aquela ideia de que o alto custo de desenvolvimento seria uma barreira para entrar no mercado de IA. A DeepSeek mostrou que dá para criar IA de ponta, gastando muito menos, democratizando o acesso a essa tecnologia. E o que isso significa para o futuro? Bom, para começar, empresas menores e startups agora têm chance de brigar de igual para igual na arena da IA, o que pode gerar uma onda de inovação e competição. Imagina só, um monte de gente criando coisas novas, tipo um efeito Neymar na tecnologia. Podemos ver avanços numa velocidade absurda, com aplicações e soluções que a gente nem consegue imaginar hoje. Além disso, essa mudança ameaça o domínio das gigantes da tecnologia, que sempre se apoiaram na grana para se manter no topo. Com a barreira de entrada mais baixa, o jogo fica mais equilibrado, tipo um campeonato brasileiro disputado ponto a ponto. Daqui para frente, é importante ficar de olho em como as novas empresas e as grandonas vão se virar nesse novo cenário. Será que elas vão se adaptar e prosperar, ou vão patinar e perder espaço? Fiquem ligados que a gente vai continuar acompanhando a saga da DeepSeek e o impacto dela no mundo da tecnologia e muito além. É como acompanhar uma novela das 9, cheia de reviravoltas. E aí, pessoal? O mercado financeiro está mais agitado que feira livre em véspera de feriado, né? Com a tecnologia mudando a todo vapor, a gente vê cada coisa, tipo a chegada da IA baratinha da DeepSeek, que causou um rebuliço na bolsa de valores que vocês não estão ligados. Logo depois do anúncio bombástico da DeepSeek, o mercado virou de cabeça para baixo. Os investidores, sempre procurando a próxima galinha dos ovos de ouro, reagiram na hora. As ações da NVIDIA, que todo mundo achava que eram intocáveis, tipo um Corinthians e Palmeiras decidindo o título, despencaram quase 17%. É mole? Evaporaram 465 bilhões de dólares em valor de mercado em um dia. Um dia. Mas calma, a coisa fica interessante. Apesar dessa queda parecer o fim do mundo, tem gente esperta que viu uma baita oportunidade. Os analistas do Itaú BBA, por exemplo, acham que esse tombo da NVIDIA é a hora perfeita para comprar as ações. Eles apostam que o preço vai chegar a 164 dólares por ação. Afinal, a NVIDIA ainda manda e desmanda em chips de alta performance, e com as restrições do Zero-Q para exportar para a China, ela continua sendo peça-chave no mercado de tecnologia. Gap 2Es.
Enquanto isso, o modelo open source da DeepSeek conquistou desenvolvedores e entusiastas de tecnologia do mundo todo, tipo o Neymar na época do Santos. Ao permitir contribuições e melhorias globais, a DeepSeek está inovando numa velocidade absurda, mais rápido que fila de pão de queijo no inverno paulista, e o modelo de negócios deles, focado em parcerias e licenciamento de tecnologia, promete bagunçar ainda mais o mercado. E o que isso significa para os investidores? Bom, o cenário está cheio de riscos e oportunidades, tipo decidir se vai encarar o trânsito da Marginal Tietê ou pegar o metrô lotado. Enquanto a Nvidia se recupera e pensa no próximo passo, e a DeepSeek continua com a sua revolução, o mercado de tecnologia promete fortes emoções. Fiquem ligados que a gente vai se aprofundar nessa história da DeepSeek e seu impacto na economia global. Até a próxima! E aí, pessoal? Enquanto o mercado ainda está se recuperando do baque que a DeepSeek deu com aquela inteligência artificial de ponta, a Nvidia, a gigante do mundo tech, não tá para brincadeira não. Mesmo com a queda de 17% nas ações, a Nvidia tá bolando um plano ousado para voltar com tudo e mostrar quem manda. A gente ficou sabendo que a chefia lá da Nvidia está investindo pesado em inovação, acelerando o desenvolvimento de uma nova geração de chips de IA, que promete deixar tudo o que existe no chinelo. A ideia é usar toda a experiência da Nvidia e a estrutura que eles já têm para criar uma performance imbatível, expandindo os limites do que a gente achava que era possível com IA. Mas não para por aí não. A Nvidia também está fortalecendo as parcerias com empresas de tecnologia e instituições de pesquisa do mundo todo. A meta é criar um ecossistema colaborativo, integrando o hardware de última geração da Nvidia com softwares de IA de ponta. É a receita perfeita para superar rapidinho os avanços da DeepSeek. E tem mais. A Nvidia está de olho em aquisições estratégicas para turbinar ainda mais as capacidades de IA da empresa. A ideia é comprar startups promissoras e integrar as inovações delas, expandindo o arsenal tecnológico da Nvidia e garantindo que eles continuem na linha de frente do desenvolvimento da IA. Com essa treta toda, as estratégias da Nvidia podem virar o jogo, transformando esse momento de turbulência no mercado em uma oportunidade única de crescimento e inovação. A disputa pela liderança na IA tá pegando fogo, e o mundo inteiro tá de olho na Nvidia para ver como eles vão sair dessa e mostrar que são realmente imbatíveis. Fica ligado que a gente vai continuar acompanhando de perto essa corrida tecnológica de tirar o fôlego. E aí, pessoal? A gente continua mergulhando nessa novela entre a DeepSeek e a Nvidia. E agora vamos ver o que os analistas estão falando. Apesar de toda a treta no mercado e da Nvidia ter perdido um bom dinheiro, muitos especialistas ainda acham que ela leva uma baita vantagem sobre a concorrência. Sabe por quê? A Nvidia manda muito bem na produção e desenvolvimento de chips e semicondutores de alta performance. É tipo o motorzinho que faz a inteligência artificial funcionar. E isso dá um superpoder para a Nvidia nesse mercado que muda a cada minuto, né? E tem mais. A geopolítica também entra nessa história. Com as restrições de exportação para a China e a possibilidade de novas taxas do governo americano, as empresas estrangeiras de semicondutores estão numa fria. Aí a Nvidia vira praticamente a única opção para os gigantes americanos, tipo Meta e OpenAI, que dependem dessa tecnologia de ponta. Gap 2S. Os analistas explicam que a Nvidia já está super consolidada no mercado de chips de alta performance e ainda se posiciona de forma estratégica no meio dessas políticas globais de comércio. É como se ela tivesse um QI de mercado, o que garante que ela continue relevante e com potencial para se recuperar dessa. Então, mesmo com a DeepSeek chegando e balançando tudo com suas inovações, a Nvidia tem muita força e vantagens estratégicas. É bem capaz que ela vire o jogo nessa briga de gigantes, tipo um Fla-Flu da tecnologia. Fiquem ligados no canal que a gente vai continuar acompanhando essa disputa de perto. Valeu! Além disso, essas gigantes da tecnologia provavelmente continuarão usando os chips de última geração da Nvidia para treinar seus modelos, garantindo a demanda por novas tecnologias a médio e longo prazo. DeepSeek e Nvidia, o que aconteceu? Dando alguns passos para trás, a criação de IAs generativas, popularmente conhecidas como chatbots,
Era um processo bastante caro devido aos altos custos, envolvendo data centers, treinamento com chips potentes e por aí vai. Estima-se que, para a criação da última versão do ChatGPT, o ChatGPT 4.0, a OpenAI investiu cerca de 100 milhões de dólares, e ele só está disponível para assinantes. No entanto, a grande inovação da DeepSeek veio com uma fração desse investimento, balançando as estruturas dos custos de desenvolvimento de IA. Essa abordagem revolucionária virou o jogo na indústria, levantando a questão: será que a NVIDIA consegue manter sua posição dominante nesse cenário em rápida transformação? É tipo David e Golias, só que no mundo da tecnologia. À medida que esses avanços se desenrolam, a competição entre DeepSeek e NVIDIA se intensifica, marcando um momento crucial na indústria da IA. Resta saber se a NVIDIA conseguirá se adaptar e inovar com a velocidade necessária para retomar seu domínio. Se liga que vamos nos aprofundar ainda mais nesse embate tecnológico, tipo um fla-flu da inovação. Não perca o próximo capítulo, onde exploraremos as respostas estratégicas dessas duas gigantes. Mercados. Efeito DeepSeek. NVIDIA perde valor recorde de $465 bilhões em um único dia com ameaça de empresa de IA. Entenda. A NVIDIA tem sido a empresa que mais se beneficiou do aumento do interesse de empresas por inteligência artificial, especialmente com chips e semicondutores de alta performance. A NVIDIA acabou de levar um tombo daqueles. As ações da NVIDIA, Nasdaq, NVDA, a gigante da tecnologia, despencaram quase 17% na segunda-feira, o que significa uma perda de $465 bilhões em valor de mercado. E sabe por quê? Uma startup chinesa chamada DeepSeek lançou uma IA revolucionária, desafiando o domínio da NVIDIA. A nova IA da DeepSeek, desenvolvida com apenas 5 a 6 milhões de dólares, superou até o mais recente ChatGPT da OpenAI. As ações da NVIDIA atingiram o nível mais baixo desde março de 2020, fechando em $118,42. Mas calma lá que vem a reviravolta. Os analistas do Itaú BBA veem essa queda como uma oportunidade de ouro para comprar, definindo um preço-alvo de $164. A NVIDIA ainda tem uma vantagem em chips de alto desempenho, que são cruciais para a IA. Com as restrições dos UAC à exportação para a China, a NVIDIA continua sendo uma peça-chave para os gigantes da tecnologia americana. E aí, investidores, será que isso é um tropeço ou uma chance de dar a volta por cima? Fiquem ligados. A DeepSeek adotou um modelo de código aberto, permitindo que desenvolvedores de todo o mundo contribuam e melhorem sua IA. Seu modelo de negócio se baseia em parcerias e licenciamento de tecnologia, o que pode acelerar ainda mais sua adoção global.